Muito obrigada, Dr. Manuel Matos Osório, pela excelente apresentação e pelo testemunho das meninas que aqui passaram. É para ver como é que as mulheres, desde assim, muito jovens, já têm uma mente muito diferente daquilo que é expectável. Só resta apenas agradecer aquilo que nós vimos aqui e gostaria de pedir mais uma salva de palmas, porque elas estão mesmo aqui no nosso auditório. Elas merecem. Vamos passar para um momento de testemunhos das jovens bolseiras do projeto de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Elas vão falar um pouco sobre o seu percurso e sobre como esta bolsa tem mudado a sua vida, ou qual é o significado desta bolsa, a oportunidade que ela é na vida de cada uma delas. Eu gostaria de chamar neste momento a Eliana André Antônio. Se estiver aqui presente na sala, por favor. Porque logo a seguir a Eliana vamos ter a Elma Gabriel Caculo. Gostaríamos que se preparasse logo a seguir. Por favor, Eliana. Fala, Eliana, é isso. Por favor, o momento é seu. Bom dia a todos aqui presentes, senhora ministra do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação, vice-governador da província de Malães, caríssimos e caríssimas, né? Muito, muito bom dia. Eu me chamo Eliana André Antônio, sou estudante do 12º ano do Liceu IFEU de Malães. Antes de começar a falar um pouquinho sobre mim ou sobre o meu percurso na ciência, eu gostaria primeiramente de agradecer ao projeto PDCT, que é o projeto de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Sei que todos aqui presentes já têm várias informações sobre esse mesmo projeto, mas ninguém melhor do que nós, né, que temos nos beneficiado do mesmo, para falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, eu recebi a notícia que seria a bolseira do projeto PDCT, isso quando eu estava a fazer o 10º ano. Em plena sala de aula, um dos representantes da instituição apareceu e chamou o nosso nome, dando a informação. E de lá para cá, na realidade, o projeto tem me ajudado bastante. Muito mesmo, porque para as meninas que fazem ciências físicas e biológicas é necessário muitos recursos, como, por exemplo, os dados, que é para a gente fazer sempre as investigações, os trabalhos, e é necessário muitos materiais, como, por exemplo, o computador, o telefone, e tudo isso eu consegui graças à ajuda do projeto PDCT. Sem falar também sobre os cursos que eu já pude fazer, isso com os fundos que eu consegui adquirir deste mesmo projeto. E agradecer claramente ao governo de Angola. Bem, o meu trajeto na ciência, acredito que eu posso caminhar um pouco por aqui, né? Desculpem. Sim, o meu progresso ou processo na ciência. Na verdade, quando eu fazia a oitava classe, eu frequentava um curso de inglês lá na GES, acredito que muitos aqui conhecem. E foi extremamente difícil a princípio, porque eu não entendia nada sobre inglês e numa turma de 40 pessoas eram simplesmente umas cinco mulheres. Mulheres estas que eram muito difícil delas terminarem este mesmo curso. Graças a Deus eu terminei o curso de inglês com 18 valores e na altura eu era uma das meninas, terminamos simplesmente umas 3 meninas, imaginem, das 5 que começaram, simplesmente 3 talvez findaram o mesmo curso. Quando eu comecei, as minhas maiores dificuldades na verdade começou no Liceu IFEU. Sim, quando eu fazia o 10º ano, é como se eu estava guardada, a minha mãe guardou-me, mas depois apresentou-me para o mundo. E lá eu descobri essa realidade. Eu vi que não era só uma questão, por exemplo, de nós já temos aquela questão inferior, não, do que os homens são capazes. Os vídeos que passaram, na verdade, também são de meninas do projeto PDCT. E uma delas falou sobre a questão das mães, por exemplo, quando tem problema de energia, chamam os homens. Filho, vem arranjar isso. Então,
isso já começa a criar em nós alguma debilidade, aquela barreira. Não, só os homens podem abraçar as maiores dificuldades, nós mulheres não, devemos estar nas áreas X, porque não temos essa capacidade. Então, no Liceu IFEU, na verdade, eu visualizei também estas mesmas questões. O que é que aconteceu? Eu via sempre que lá as disciplinas que dão assim mais dificuldades são as científicas, né? Matemática, física, química, apesar de que em todas a gente precisa se esforçar. Então, eu via os meus professores a criarem uma situação, por exemplo, de machismo. Sou fulano, sou cicrano, tenho a capacidades e habilidades para resolver algum tipo de problema. E eu vi, tanto eu como as minhas colegas, nós temos várias dificuldades. Em que sentido? Às vezes nós temos que fazer tudo às escondidas, não podemos expressar as nossas ideias, isso em sala de aula. Por quê? Porque o professor só quer ouvir o fulano, o cicrano, sou fulano, conhece, sou o cicrano, conhece. Mas eu me lembro que a partir do 11º ano eu disse não. Não, porque se eu fui boa no primeiro ciclo, eu também tenho que ser boa no segundo. E a questão dos professores, nós mesmas, nós mulheres, é quem devemos matar. Eu sei, né, é meio difícil, porque os rapazes não precisam se esforçar tanto, que é para serem reconhecidos. Mas nós mulheres precisamos fazer sempre muitos esforços, que é para as pessoas acharem ou verem em nós o grande potencial que nós temos. Antes de eu continuar, por favor, uma salva de palmas para as mulheres aqui, porque eu admiro muito. Eu admiro mesmo muito as mulheres e no período que eu tenho crescido, tenho aprendido a admirar muito mais. Por quê? Porque eu vejo os esforços da minha mãe e de outras mães também que têm mudado a vida de suas filhas. Antigamente as mães não podiam dar muitos conselhos nas filhas, eram os pais que decidiam os rumos que as filhas precisavam ter. Não, tens que casar, tens que sair lá, mas hoje em dia já não é assim. As mães levantam todos os dias as suas filhas da cama, fulana, levanta, vai para a escola. Às vezes estamos cansadas e tal, mas as mães usam sempre aquele recurso, filha, é para o teu futuro, levanta e vai. As mães têm influenciado bastante no nosso desenvolvimento, não só pessoal, mas também acadêmico. Então, eu comecei olhando um pouquinho mais para matemáticas, físicas e químicas, porque já entrei com um pouquinho de domínio de inglês e o francês também não se tornou assim tão difícil para mim. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei tentar me especializar um pouquinho mais nessas disciplinas, me dedicando um pouquinho mais, até que chegou o dia que, por exemplo, hoje, se o meu professor estiver a falar de matemática, ele também obrigatoriamente vai ter que ouvir não só a mim, mas as minhas colegas também. Por quê? Porque a ciência não tem gênero. A ciência não foi feita só para os rapazes, também para as mulheres. Esses foram os maiores desafios que eu enfrentei. Ao falar, por exemplo, das figuras que eu mais admiro, primeiramente a minha mãe, porque ela representa força e incentivo para mim, e depois posso falar da Mary Cooper. Sei que mencionaram, por exemplo, a Marie Curie e outras, mas Mary Cooper foi a primeira mulher, a primeira a ser conhecida na ciência. E eu me lembro que na altura, quando ela começou a mostrar os dotes que ela tinha, isso relativamente à ciência, as pessoas não acreditavam. Os rapazes, principalmente, antigamente já tinham necessariamente matemáticos, físicos, e não acreditavam que ela tinha potencialidades, que ela tinha capacidades para exercer a matemática. Foi a Mary Cooper que deu mais ênfase a questões de probabilidade. E nós sabemos muito bem que a probabilidade hoje, nós não usamos só no ramo da matemática. Nós usamos probabilidade para tudo. Em casa, quando nós pensamos, não, se eu tirar hoje, se eu tirar 1 quilo de arroz para cozinhar hoje, não, vai sobrar só um pouquinho. Então, que tal eu tirar massa? Vou fazer um pacote de massa. Muitos podemos não saber, mas aí estamos aplicando necessariamente a probabilidade. Então, a probabilidade desenvolveu várias áreas. E vejamos, quem desenvolveu um pouquinho de probabilidade? Mary Cooper. E quem é? Menina. Eu não tenho nenhum problema contra os rapazes. Sinceramente, também o admiro muito porque foi necessariamente a questão dos rapazes também confrontarem sempre as mulheres, não. Levantarem o machismo nelas, não são capazes, que nos deu esse ênfase de hoje nós termos essa capacidade de falar o que queremos e o que pensamos e o que desejamos. As mulheres podem, as mulheres conseguem. Isso sem sombra de dúvidas. Um conselho, sei lá, né? Vendo tantas mulheres aqui, mães, pais também, colegas, fica assim meio complicado dar um conselho, porque eu sei que muitos dos que estão aqui têm bem mais experiência do que eu, mas eu vou falar de algo que eu vivi um pouquinho, né? Disso que foi o meu trajeto estudantil. Ainda está terminando, ainda não terminou, né? Mas é algo que, sinceramente, eu relevo bastante.
para as mães, eu peço um favor. Se nós formos a ver, se eu tiver que contar os homens que brilharam na ciência, eu vou me cansar, porque são vários. Mas se eu tiver que contar as mulheres, talvez vou ficar um pouco triste, porque são poucas. Então, para as mães, muitas das vezes, quando a filha vem, não, mamãe, eu quero fazer esse tipo de curso, a mãe diz, não, você deve fazer esse tipo de curso, não sei mais das quantas. Porque eu me lembro, quando eu quis fazer ciências físicas e biológicas, a minha mãe disse, não, faz economia, porque você fala daquele jeito, então faz economia ou faz jurídicas, mas eu não queria fazer esse curso. Mas na altura, a minha mãe não me obrigou, ela só me sugeriu. Então, acho que esse deve ser o papel das mães. Não obriguem a fazer um curso, sugiram. E se ela não quiser fazer esse curso, por favor, não insistam. Porque fora do insucesso que ela pode vir a ter nessa área que ela vai seguir, que foi obrigada a, ela pode muito bem fazer um outro curso. Imaginemos, numa sala de engenharia, basicamente tem 2 mulheres e a maioria são homens. A tua filha podia ser outra menina lá representar e você a privou disso. Ela podia estar lá a brilhar, mas você hoje a privou disso. E o que é que vem depois? Insucesso, notas baixas. E que depois a mesma mãe é que vai sempre estar a criticar essa filha. Então, mas por favor, não obriguem, sugiram simplesmente. Mas se ela não quiser, não obriguem, porque é exatamente essas meninas que estão a ser obrigadas a fazerem medicina, a fazerem sei lá o quê, não que seja um mau curso. São exatamente essas meninas que deviam estar lá a representar outras meninas. Então, no meu ponto de vista, o primeiro combate não é necessariamente nós mostrarmos potencialidades aos rapazes. O primeiro ponto é nós meninas estarmos em todas as áreas. Exatamente, estamos a falar de que não, ele é pedreiro, não, também ele é pedreira. Estarmos em todas as áreas. Ele é agricultor, ele é agricultora. Nós temos que tomar conta. Não estou a dizer que nós temos, sinceramente, que nos vingar ou algo assim. Eu não apoio o feminismo. Não apoio o feminismo. Mas eu apoio o empoderamento feminino. Então nós temos que estar em tudo. Não para exigir respeito, porque eu sei que todos os rapazes aqui respeitam as mulheres. Por quê? Porque têm mães. Então é sobre nós estarmos em todas as áreas. E meninas que estão nessas áreas realmente vão encontrar muitos desafios. Porque às vezes nós pensamos, não, os rapazes são natos, não, eles já conhecem, eles já sabem. Não é verdade. Tal como nós, eles também vão aprendendo. Então, que eles sejam talvez fontes de inspiração para nós não desistirmos. Porque eu diria que quem me inspirou a gostar de disciplinas científicas foram os meus colegas. Foram, porque eles conheciam e eu lutei para conhecer também. Então, muito obrigada pela vossa atenção. Não desistam e que façamos Angola um país melhor, né? Obrigada. Muito obrigada, Eliana. Antônio. A Eliana, de certa forma, despertou-nos, né? Com a energia que ela tem. Gostaríamos de passar agora um momento para a Elma Gabriel Caculo. Por favor, Elma. Estamos no momento das meninas. Depois vamos dar também primazia às mulheres que aqui estão, da área da ciência. Elma, por favor, o momento é seu. Muito bom dia a todos, senhora ministra, vice-governador de Malães e o reitor da Universidade do Rainha Xingamano e senhoras e senhores, muito bom dia. Chamo-me Elma Gabriel Caculo e estou a fazer a 12ª classe no Liceu Eiffel de Malães, no curso Ciências Físicas e Biológicas. O meu percurso na ciência começou quando entrei no liceu, porque foi aí onde eu realmente descobri e vi o quão magnífica ela é, o que ela faz, o que ela transforma, o que ela produz. E, sinceramente, estou a amar. Primeiro, eu gostaria também de agradecer o projeto PDCT e ao governo de Angola por causa da bolsa, que tem sido uma grande ajuda. E, por exemplo, hoje consigo ser uma das melhores alunas do meu liceu por causa do computador, dos livros, da internet e de tudo que a bolsa me providenciou. Por exemplo, em biologia, desde que consegui comprar os livros, já não tiro notas abaixo de 15. As minhas inspirações, vou falar de 2 pessoas. Primeiramente, a minha mãe.
Teve uma vez que eu disse à minha mãe: Mamã, eu já não vou fazer engenharia na universidade, vou fazer um outro curso mais fácil. Ela olhou para mim e disse: Não, filha, tu és capaz e podes muito bem fazer engenharia. O curso que tu queres fazer, podes desenvolver a capacidade de estudar isso sozinha. E hoje eu estou aqui e me empenho na ciência por causa dela. Uma outra coisa é que muitas das vezes quando temos, por exemplo, a energia falha, as lâmpadas fundem, os pais chamam os filhos, mas a minha mãe é diferente. Ela olha para mim e diz: tu tens que aprender a trocar lâmpadas. E hoje eu sei ligar o girador porque ela me ensinou. Uma outra inspiração é a Mary Jackson. Ela foi a primeira engenheira negra na NASA. E o facto dela ter sido a primeira e ter imposto tantas barreiras, isso me inspira, porque ela teve que ir ao tribunal, teve que ir falar diretamente com o juiz para convencê-lo e para deixá-la estudar numa escola que só tinha engenheiros e numa escola que tinha segregação. Isso me inspira muito. Um dos desafios que eu mais enfrentei foi a duvidar da minha capacidade e também comparar-me com os outros. Porque quando eu entrei no liceu, eu via que os rapazes, nós lá dizemos que bater casos, os rapazes batiam sempre muitos casos, eram sempre eles que tinham as notas mais altas e tudo mais. E eu olhava para mim e dizia: será que eu vou conseguir? Eles sabem muito, será que eu vou conseguir sendo mulher? E depois eu vi que era só estudar e me esforçar. E hoje eu também consigo bater muitos casos. E depois de conversar e ver muitas histórias inspiradoras de mulheres, por exemplo, nossas finalistas que conseguiram superar os rapazes, hoje eu já não duvido de mim e sei que sou capaz de tudo. E sou eu quem impõe as minhas limitações. Falando ainda sobre as minhas realizações, o momento que eu mais me senti realizada foi quando ganhei a bolsa. Por quê? Eu na primária, já tinha o sonho de ganhar uma bolsa, porque eu queria ser independente, já muito pequena. Eu não queria que os meus pais estivessem sempre a gastar dinheiro para comprar livros e outras coisas. E quando eu ganhei a bolsa, eu senti-me muito e muito feliz, porque eu tinha ganhado com o meu próprio esforço e não porque alguém me deu, porque eu merecia. E hoje eu continuo a trabalhar para que não a perca e para que muitas e muitas mulheres, e para que eu sirva de inspiração para muitas e muitas mulheres. Um conselho que eu tenho para deixar para as meninas é que não ruminem o passado, nem antecipem o presente. E preparem o vosso... Não ruminem o passado, nem antecipem o futuro, mas trabalhem o vosso presente. Por quê? As oportunidades vêm em momentos que nós menos esperamos. A bolsa veio no momento que eu menos esperei. E se eu não tivesse uma boa média e nem tivesse me esforçado no primeiro ciclo, eu não conseguiria a bolsa. Então, preparem-se, porque um dia pode ser que chegue uma bolsa e vocês têm que fazer o teste, mas não estão preparadas. Vão perder a bolsa. E também digo que têm que acreditar em vocês mesmas, porque eu já conheci mulheres incríveis. Nós não vamos ser boas em tudo, mas também não podemos ser más em tudo. Então, meninas, se esforcem, vocês são capazes e são incríveis. Foi o testemunho de vida das nossas meninas bolseiras do projeto de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Esteve connosco a Elma, a Eliana André Antônio e a Elma Gabriel Caculo. É assim que está certo. Depois deste momento, agora, depois de ter dado espaço às meninas, nós, ao contrário daquilo que está nos nossos programas, vamos fazer aqui a abertura do momento de testemunhos das mulheres na ciência. Gostaríamos de convidar a doutora Ana Maria, investigadora do Laboratório de Engenharia de Angola, para falar um pouco sobre o seu percurso.
a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para estar presente neste evento. Cumprimentar Sua Excelência Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Senhor Vice-Governador da Província de Luanda, o Senhor magnífico Reitor da Universidade de Rainha de Zingambandi e um cumprimento especial a todas as meninas e mulheres, tendo em conta que hoje estamos a comemorar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Eu sou Ana Maria de Fátima Pinto Amaral dos Santos, sou doutorada em Engenharia Química, na especialidade de Engenharia do Ambiente, pela Universidade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto. Estou vinculada ao Laboratório de Engenharia de Angola, na qualidade de chefe do Departamento de Química e Ambiente, com a categoria de investigadora principal. A minha paixão, ou o meu gosto pela ciência, começou na realidade no ensino médio. Eu fui estudante da Escola Industrial de Luanda, hoje IPILI, Instituto Politécnico Industrial de Luanda. Portanto, as primeiras aulas de laboratório que eu tive, a primeira vez que eu estava a tirar o curso geral de Química, e quando eu entrei para o laboratório fiquei fascinada com aquela vidraria toda, aquelas pipetas, buretas, tubos de ensaio, vidros de relógio, enfim, todo um aparato muito delicado, e depois as experiências que foram desenvolvidas, as aulas práticas. Portanto, a preparação de soluções, aquelas soluções bonitas com permanganato de potássio, que está aquela cor lilás, com o dicromato de potássio, que está aquela cor laranja, que até confunde hoje com a Fanta. Portanto, tudo isso me entusiasmou e foi decisivo, teve impacto na escolha do meu curso superior, a minha licenciatura em Química. E o que eu posso testemunhar aqui é que não foi fácil tirar o curso e chegar onde cheguei. Porque eu fui mãe muito cedo e na licenciatura tive apoio do pai dos meus filhos, mas tive um apoio incondicional, que foi o apoio dos meus pais. Sem o apoio dos meus pais, certamente eu não teria chegado até onde cheguei, porque foi mesmo um apoio incondicional. Passada a licenciatura, decidi fazer um mestrado fora do país e levei os meus filhos, decidi levar os meus filhos menores. E não foi fácil estar fora do país, sem ninguém, éramos só os três, e eu tinha que apoiar os meus filhos, eu é que dava as explicações, e tinha depois que estudar para mim, para o mestrado. E posso dizer que isto não é uma tarefa fácil, porque eu era pai e mãe, e foi difícil também. Regressada do mestrado, fui desafiada para fazer o doutoramento. E fiz o doutoramento aqui, na Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto. Fiz um estudo sobre a qualidade da água da Baía de Luanda, a distribuição dos metais pesados nas águas, sólidos suspensos e sedimentos. Portanto, talvez por ser o primeiro doutoramento da Angola independente, eu estudei 3 compartimentos ambientais: águas, partículas em suspensão e sedimentos. E foi o grande desafio da minha vida a nível da ciência, foi esse doutoramento, porque eu estava fora de casa mais de 12 horas, porque as experiências que eu fazia e a técnica que eu usava para obter os resultados que eu pretendia, assim o exigiam. E não foi fácil, porque os maridos até podem entender que é bom fazer o doutoramento, é bom porque depois deste doutoramento vai-te levar para patamares superiores do teu percurso, vais ascender a coisas que de outra maneira não será possível se não tiveres doutoramento, mas os homens não gostam de ficar muito tempo sozinhos, essa é que é uma grande realidade. E, portanto, também não foi fácil. Mas foi, de facto, um grande desafio e estou feliz por ter conseguido concluir esse doutoramento. Fui a primeira mulher a fazer um doutoramento em Angola e numa instituição nossa e orgulho-me bastante disso. E depois, com o meu doutoramento, eu pude, a nível do meu serviço, implementar
o que já tinha aprendido na faculdade e de mestrado, mas o que muito mais aprendi no doutoramento, porque eu fiz muitas experiências, foram mesmo muitas experiências. Eu estava quase que virada para aquilo. Estava virada para aquilo. E então aprendi muitas coisas e tive a felicidade de pô-las em prática no meu serviço. Na altura, antes do doutoramento, o Laboratório de Engenharia de Angola, onde eu trabalho, no Departamento de Química, nós fazíamos, já nessa altura, o laboratório já fazia isso há muitos anos, mesmo antes da independência, porque o laboratório é muito antigo, já se controlava a qualidade da água da Bahia, desde o Porto de Luanda até ao ponto final. Na altura, os parâmetros que eram determinados de qualidade eram o pH, a condutividade elétrica, salinidade, cálcio, dureza, oxigênio dissolvido e pouco mais. Com o doutoramento, eu pude implementar por aí mais uns 10 ensaios. Hoje somos capazes de determinar nitritos, nitratos nas águas, e não só. Fósforo, alumínio, cromo hexavalente, detergentes, óleos e gorduras, enfim, foi graças ao doutoramento que eu consegui ter esse conhecimento que me permite ter essas valências e podermos atender às demandas que nos são solicitadas. Tive pessoas que me inspiraram. Hoje, na altura não havia tanto conhecimento, nem tínhamos internet, nem essas coisas como há hoje disponíveis para a juventude, para as meninas, mas a nível internacional, de facto, fiquei emocionada com o percurso da Curie, que levou a ganhar o Prémio Nobel com a descoberta do plutônio e do rádio, que valeu o Prémio Nobel da Física em 1903, e depois os estudos que ela fez para explorar as propriedades terapêuticas do rádio e que levou ao segundo Nobel da Química em 1911. A nível interno, a minha grande inspiração é a professora doutora Anabela Leitão, a minha orientadora. Ela, de facto, foi incansável neste doutoramento e aprendi com ela, não só do ponto de vista do conhecimento técnico e científico, mas também a forma de estar, de nos comportarmos dentro da ciência, o rigor científico, extremamente rigoroso, e daquele rigor que muitas vezes nos leva quase a desistir, porque é tanto rigor, que a pessoa diz, caramba, pá, estou cansada, já estou muito cansada disto. Mas não, nunca desisti. E o testemunho que eu quero aqui deixar às meninas é exatamente este. Acreditem em vocês próprias, elejam uma área de conhecimento que é do interesse e nunca desistam, porque as dificuldades são imensas, as barreiras são muitas, e se nós desistirmos logo à primeira, certamente não iremos levar o nosso objetivo até ao fim. Portanto, neste Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, quero dar os parabéns a todas as meninas e mulheres que estão na ciência e desafiar aquelas que não estão, porque a ciência é bonita, os cursos de ciência, engenharia, tecnologia, matemática, exigem muito esforço, sim senhora, mas com esforço, dedicação e uma palavra que hoje está muito em moda, resiliência, é possível chegar lá. Portanto, forças meninas, eu sou um exemplo disso. Eu estou num laboratório de engenharia, nós lá analisamos todo tipo de águas para consumo humano, do ponto de vista físico-químico, águas residuais, com vista ao seu reaproveitamento, águas para a indústria, água para fins ambientais, isto é, se uma água residual pode ser ou não despejada num corpo hídrico receptor. Analisamos minérios, agregados, adjuvantes para betão, enfim, cimento. O laboratório de engenharia controla a qualidade do cimento que é comercializado em Angola e não só. E, portanto, eu sinto-me feliz porque eu faço aquilo que eu gosto e sempre dentro daquele rigor que é necessário. E isto só é possível, efetivamente, com conhecimento. Sem conhecimento, nada disso é possível. E o conhecimento levou-me a atingir os patamares que, sem o doutoramento,
eu não poderia lá estar. Portanto, muito obrigada a todos e força, meninas. Muito obrigada, doutora Ana Maria, pelo testemunho, pela sua história de vida, que de certa forma inspirou-nos a todos, principalmente as meninas que estão dentro desta sala. Gostaríamos de convidar a doutora Tazi Nimi Maria, decana da Faculdade de Medicina da Universidade de Rainha Gingambante. Ela também vai falar-nos um pouco sobre o seu percurso na ciência. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos presentes, especialmente a Vossa Excelência Ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação, ao excelentíssimo Governador Provincial de Malange em exercício, ao magnífico reitor da Universidade Rainha Gingambante e a todos, todo o protocolo observado. Eu vou contar um pouco da minha história em relação à minha carreira na ciência. Chamo-me Tazi Nimi Maria. Eu sou médica de formação pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Fiz o meu mestrado no Brasil e o meu doutoramento na Universidade do Porto, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na área de saúde pública. Falando da minha carreira, eu hoje acho que eu já nasci cientista. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, eu nasci de uma família de classe média. E na nossa casa tínhamos na sala de jantar uma mesa de 12 cadeiras. E nesta mesa só sentava o meu pai e os meus irmãos. Nós comíamos na sala de visita e no chão, com as mãos. Enquanto que os meus irmãos comiam com garfo e colher, na mesa, com o meu pai. E eu sentia-me revoltada. Se há tanto espaço na mesa, por que eu não posso? Já muito cedo eu tinha esta noção. Tive o privilégio de estudar numa melhor escola, escola primária, onde, na verdade, a qualificação era em percentagem. Em matérias de matemática, física, química, eu só tinha 99%. Mas, na verdade, por não termos, talvez por meus pais não terem o conhecimento que eu tenho hoje, não conseguiram direcionar-me. E eu entro na Faculdade de Medicina como uma mulher recém-casada, grávida de 7 meses. Eu quis, na verdade, sublinhar esse aspecto. E, na verdade, não desisti. Ao fim de 6 anos, eu consegui terminar a minha licenciatura em Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Mas como é que começa a minha carreira na ciência propriamente dita? Os nossos professores, eu estudei na Faculdade de Medicina no núcleo do UAMBO, da Universidade Agostinho Neto, mas tinha o seu núcleo no UAMBO. E nós tínhamos professores que vinham de Luanda para poderem ensinar-nos. E apareceu um professor nosso, o professor Kitoko, que era professor de saúde pública e nutrição, e este professor era um visionário. Chegou no núcleo do UAMBO e conseguiu, na verdade, identificar 5 jovens que poderiam entrar na carreira docente. Dentre esses 5 jovens, estava eu, mais 2 colegas, 3 meninas e 2 rapazes. E é
assim que começa a nossa carreira na docência, na ciência propriamente dita. E eu queria dizer de que eu tenho como linha de investigação a saúde materno-infantil, precisamente na área de cuidados pré-natais. Trabalho também com a xistosomíase, a nutrição propriamente dita. Então, são essas áreas de atuação minha na ciência. O professor Kitoko, na verdade, foi um grande incentivador pela sua forma de ser e de estar e a sua exigência, o rigor científico que ele impunha em relação ao nosso aprendizado. E então isto, na verdade, serviu-me de modelo para que eu também convenci-me de que realmente um dia eu tinha que ser como o professor Kitoko. Mas não bastou apenas o professor Kitoko, porque neste itinerário docente vinham também grandes mulheres que marcaram a minha vida. Nós temos, por exemplo, a professora doutora Fátima Rita e a professora doutora Elizabeth Pinto, que já não fazem parte do mundo dos vivos. Essas senhoras marcaram a minha vida. Temos a professora Ana Vandune, a professora Cervelina Neto, e a nível do AMBO nós tínhamos a nossa professora de pediatria, a doutora Fandília, e a doutora Antônia Sampaio, que elas ainda vivem até hoje, que eram jovens mulheres e que, na verdade, marcaram a minha vida. Foram, na verdade, inspirações para que eu pudesse seguir esta carreira da ciência. Quanto a alguma figura que, na verdade, uma figura na ciência que me admira foi a Florence Nightingale, não é? A fundadora da enfermagem moderna. Esta senhora marcou a minha vida, porque, na verdade, esta senhora foi uma enfermeira inglesa e que, na verdade, participou na Guerra da Crimeia em 1854, e ela cuidava os feridos de uma forma diferenciada. Ali onde se notava o tratamento humanizado que esta senhora, na verdade, faria já naquela altura. E era, na época de guerra, não havia energia elétrica, a senhora tinha sua lanterna e andava pelas enfermarias daquele campo de batalha, e ela foi nomeada como a Dama da Lâmpada. E então, esta senhora tem outras coisas para falar sobre ela, mas ela, na verdade, marca a minha vida, e em homenagem a ela, o 12 de maio é tida como a data do Dia Internacional do Enfermeiro. Desafios durante a minha carreira na ciência. Como vos disse, a minha entrada para a carreira docente, a minha entrada na faculdade, eu era uma jovem mulher casada, e eu deveria, na verdade, fazer ciência, porque era o que eu sempre sonhava. E eu, durante um ano letivo, deixava a minha filha recém-nascida sozinha em casa. Isto foi muito marcante na minha vida. Eu não tinha ninguém para deixar a minha filha, e eu a fechava dentro de casa e eu ia à escola. Enquanto o pai fazia tudo o possível também de regressar a tempo para encontrar a filha em casa. Esta foi um grande desafio, só para dizer de que as mulheres podem fazer e muito mais. O outro desafio foi a realização do meu doutoramento. A realização do meu doutoramento foi um grande desafio, porque tomou um tempo não planificado. Mas, na verdade, a minha determinação, o foco e o desejo de querer alcançar aquilo que eu queria e querer demonstrar às pessoas de que eu não era realmente aquilo que se pensava, eu terminei o meu doutoramento, e a minha defesa foi uma aula magna, em vez de ser uma defesa de doutoramento.
para os desafios que eu acabei de enumerar, para poder, na verdade, ultrapassar esses desafios, foi precisamente a determinação de querer chegar onde nós pretendemos. Quando nós temos um rumo, temos um foco, nós conseguimos chegar onde nós pretendemos. A grande realização na minha carreira docente foi precisamente o meu mestrado. Nós somos daquela geração em que PDCT não existia, nem outras coisas. Foram 20 anos depois que eu consegui, na verdade, fazer o meu mestrado. Após a minha licenciatura, foram 20 anos depois. Então, a conquista desse mestrado, na verdade, foi algo incomparável. E depois, o fato de eu ser a investigadora principal para poder realizar o meu trabalho foi aqui em Angola, em Sassacari, e eu que tinha que comandar toda uma equipa. Aquilo foi, na verdade, o sonho que eu sempre desejei, o sonho que eu sempre tive. Também, depois da minha... À medida que eu fui andando, ocupei a chefia do Departamento de Ensino e Investigação de Saúde Pública, da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. E neste nosso departamento, apesar de nós termos os melhores professores em matéria de saúde pública, os experts em matéria de saúde pública nesse departamento, nunca, na verdade, havia realizado um evento científico. Então, o primeiro simpósio de saúde, do DEI Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UAN, para poder ensinar, a demonstrar os 40 anos de ensino de saúde pública naquela faculdade, foi, na verdade, uma grande realização para a minha vida. E também dizer de que aproximadamente mais de 50% dos médicos formados na Faculdade de Medicina da UAN, eu fiz parte. Então, eu sinto-me, na verdade, orgulhosa e comprometida com o país pelo facto de eu contribuir em relação a esse aspecto. Em termos de produção científica, estamos a falar da carreira científica. Em termos de produção científica, uma estatística rápida que eu fiz mesmo esta manhã, que eu achei importante para estimular as outras mulheres como eu, é para dizer de que eu tenho mais de 10 artigos científicos publicados em revistas indexadas como autora principal. Eu tenho mais de 5 artigos científicos com coautoria, tenho 3 livros publicados como coautora, tenho mais de 100 trabalhos de fim do curso orientados a nível da licenciatura em várias unidades, em várias instituições de ensino superior, mas fundamentalmente na Faculdade de Medicina da UAN. Tenho 10 dissertações de mestrados orientados e tenho 3 teses de doutoramento que estão ainda em curso. Faço parte sou revisora da Fundicit, mas também sou revisora das outras revistas das ciências médicas, como o PLAS ONE. Eu faço parte e também já recebi 2 menções honrosas nesta minha carreira. E participo em vários eventos científicos nacionais e internacionais com trabalhos apresentados. Eu gostaria, na verdade, de deixar algum conselho em relação às meninas que desejam abraçar esta carreira da ciência, que ninguém vos intimide e que devem sonhar e sonhar alto, porque sonhar até não tem preço, e então isto é possível que vocês possam sonhar. Precisam apenas de ter um rumo, um foco e a determinação. E tudo, na verdade, acontece. Para as mulheres,
não pode ser só no dia 11 de fevereiro ou no dia 8 de março que as mulheres devem ser lembradas. Elas fazem parte desta sociedade e, se formos a ver, as mulheres são muito mais numerosas do que os homens. E estamos a ver aqui as estatísticas apresentadas, é mais ou menos 40%, mais ou menos 35%. Por que não pode ser mais ou menos 70%? Elas são numerosas, isso é possível. Por isso nós achamos de que devemos, na verdade, as mulheres devem, não precisa de cotas, não precisa de nada. Eu acho que precisa-se criar oportunidades, mais aberturas, mais facilidades a todos os níveis e a todos os estratos sociais para que as mulheres e as meninas precisam de ter esta oportunidade. Este dia é um dia muito bem pensado, nós agradecemos à Unesco por ter pensado neste dia e à ONU Mulheres, como também à sociedade civil e outras instituições que, na verdade, quiseram demonstrar o papel desempenhado pelas mulheres e meninas, dando oportunidades iguais para uma promoção plena e igualitária. Lembrando sempre do lema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que não devemos deixar ninguém atrás até 2030. Então, esta é a ideia. Devemos, na verdade, a minha mensagem final, que eu gostaria, na verdade, deixar aqui, devemos nos lembrar sempre que quem ensina uma mulher, ensina toda uma sociedade. E nunca deixa de sonhar, menina, mulher. Você é capaz, você consegue, porque Deus a capacitou com uma força interior. Então, vale a pena sempre ser mulher. Muito obrigada. Obrigada a nós, doutora Tazi, pelo testemunho e pela história inspiradora que apresentou aqui para nós. Gostaríamos de chamar a doutora Tomásia Moraes, que é docente do Instituto Politécnico da Universidade Rainha Gingambande. Obrigada. Muito bom dia a todos. Farei como as minhas antecessoras, especialmente à nossa ministra do Ensino Superior, ao nosso vice-governador por setor político-social, ao nosso magnífico reitor da Universidade Rainha Gingambande, às nossas secretárias de Estado, e especialmente a professora Aidne Aires, professora de matemática, nossa colega. Bom, passaram por mim duas gurus da ciência, portanto senti-me um bocadinho tímida em falar sobre a minha experiência. Mas aqui estamos nós. Eu chamo-me Tomásia Moraes e sou engenheira das ciências da educação. Sou das ciências da educação, sou formada em pedagogia social, mestre. Sou mestre há mais de 11 anos, diga-se de passagem, e muito apaixonada pela ciência. Na realidade, quando criança, o meu interesse sempre foi por coisas práticas e técnicas. Tive um desejo muito grande de ser engenheira elétrica e eletrotécnica. Gostava de desmontar coisas e apanhava muito por causa disso. Mas o contexto da época não me permitiu fazer o que eu queria. Portanto, eu fiz o teste no Macarenco, fiz o teste no ITEL e não consegui. Portanto, não tinha condições para fazer o curso que eu tanto queria. Ainda assim, tive a oportunidade de estudar numa universidade católica, a Universidade Pontifícia Salesiana, na Itália.
eu fui com o auxílio dos meus pais. No primeiro ano, os meus pais pagaram a universidade e também as outras despesas. Do segundo ano para frente, eu pedi aos meus pais que não ajudassem mais e comecei a trabalhar. Digo isso porque eu acho que muitas das mulheres que não continuam nas áreas técnicas das ciências, que eu chamo técnicas ou exatas e não puras, como normalmente os expertos das ciências exatas dizem, é muito por falta de incentivo, às vezes por vaidades, porque não somos sempre só as coitadas que não temos as oportunidades nos momentos certos, é que nós também somos um pouco vaidosas. Eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que eu fiz foi de empregada de limpeza. Eu era estudante do segundo ano da universidade, fui empregada de limpeza, nas horas do almoço, entre as aulas do período da manhã e as aulas do período da noite, da tarde, aliás. Tínhamos aulas nos 2 períodos. Eu fazia trabalhos de limpeza, riam-se de mim, riam-se de mim porque eu era moça, bonita, e fazia trabalhos de limpeza, sem vergonha alguma, porque era um trabalho muito digno. Ainda assim, com esse tipo de trabalho, no meio do horário do almoço, durante as férias, eu fazia trabalhos nas cooperativas, em que tinha que se cuidar de pessoas com dificuldades ou com debilidades motoras e psíquicas. Ainda assim, eu terminei o ensino superior, quer dizer, a licenciatura e o mestrado, com uma média de 18 por 30. Quer dizer, 28 por 30, que para a nossa realidade é 18 por 20. Terminei a formação de mestrado, inscrevi-me para o doutoramento na mesma área de formação, fiz a parte letiva, apresentei o projeto, foi aprovado, mas tinha que voltar para Angola porque as condições não permitiam continuar lá. Estou aqui, voltei para Angola em 2011, aos 27 anos, bem feliz porque a qualquer momento podia voltar para defender o meu doutoramento, mas não foi possível, porque enquanto estudante universitária, o meu professor e meu orientador indicou-me para o projeto VIS, Voluntariado para o Desenvolvimento, Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento, onde tinha sido convidada para ser consultora, externa no caso, e trabalhei com as casas do Dom Bosco, em Luanda, durante este ano. Em 2013 fui convidada para dar aulas em Malange. Vim, mas com muito medo. Foi acho que o trabalho mais desafiante que eu tive, porque a pedagogia social é pedagogia prático-projetual. Ela está ligada aos projetos na área da educação, mas a educação fora das salas de aula. Os projetos são feitos para auxiliar nas políticas sociais que ajudam a conscientizar as pessoas, à equidade, ao acompanhamento de crianças, à educação de adultos, a crianças de rua principalmente. Portanto, eu fui obrigada a desconstruir aquilo que eu sabia que era o meu foco de especialidade para passar a ser docente. Ainda assim, apesar de ainda me sentir menina, comprei muitos livros, eu gosto muito de ler, comprei muitos livros, tinha 2 disciplinas, para cada disciplina mais ou menos 20 livros, estudei muito, pedi ajuda, não senti vergonha de pedir, pedi muita ajuda e acredito ter me superado. Na mesma época, em menos de 3 meses que eu dava aulas, fui convidada a ser chefe de departamento dos recursos humanos. Outro desafio que me obrigou a voltar a estudar, a voltar a empenhar-me. Por quê? Porque eu entrei para um ambiente que era dominado por homens. Na realidade, o meu chefe, primeiro chefe, foi o professor Osório, que era chefe de departamento de matemática, chefe do departamento de matemática. Eram poucas senhoras e, se não me engano, com uma outra colega, madre, eu era a única mestre. Comecei a trabalhar nos recursos humanos. Em 2 anos fui convidada para ser secretária-geral da Escola Superior Politécnica de Malange, extinta.
Depois de 2015 até 2022, passei por 4 gestões. 4 grupos de gestões em que eu era sempre a única menina. E acreditem, não foi fácil. Não foi fácil porque eu me sentia na obrigação de fazer 3 vezes mais que os homens, trabalhar das 7 às 22, porque eu precisava demonstrar que realmente tinha capacidades e não era por outras questões que normalmente as pessoas estão habituadas a atribuir a mulheres. Portanto, a última gestão agregou-se uma outra senhora, também das ciências da educação, e quando começou o processo de eleição dos reitores nas universidades, fui eleita como a presidente do Conselho Geral da universidade. Primeira presidente do Conselho Geral, primeira senhora. Ainda não sou doutora, diga-se de passagem. Ainda assim, eu perdi aquele doutoramento, nunca tive bolsa de estudo, perdi aquele doutoramento pelo tempo que eu fiquei aqui, perdi o dinheiro que foi investido, mas em 2018, com a minha esperança, muita vontade de estudar, voltei a inscrever-me para o doutoramento na Universidade Católica Portuguesa do Porto, fiz a parte letiva, consegui uma média mais ou menos de 16 valores, apresentei o pré-projeto, foi um dos melhores, foi aprovado, mas cancelaram a minha matrícula porque não consegui pagar os euros. Fiquei com uma dívida de 2.700 euros. Candidatei minha bolsa, que foi oferecida proposta pelo Ministério do Ensino Superior para docentes em formação por conta própria. Passei, mas ainda assim tinha que pagar esta dívida. Portanto, esforcei-me, abdiquei de quase tudo que eu precisava e paguei a dívida. 2.700 euros. Ao preço de 100 euros, 119.000 kwanzas. Digo isso não para mostrar que tenho a capacidade não financeira. Digo isso para dizer que qualquer mulher, na minha condição de mãe, de mulher, adulta, e que há 10 anos tenta fazer o doutoramento, é possível conseguir fazer coisas grandes. Enquanto estive na gestão das áreas científicas, da área científica, no caso, quase sempre fui diretora adjunta para a área científica, conseguimos apresentar alguns projetos que foram aprovados e, neste momento, estou a trabalhar em 3 projetos, um dos quais eu acho que é muito interessante, principalmente porque auxilia na questão da investigação científica para crianças, porque nós estamos a falar, desde que começamos a atividade, falou-se muito sobre o 2º ciclo, mas a investigação científica começa com uma curiosidade. E não existe ser mais curioso do que uma criança. Se nós incentivarmos a curiosidade da criança, nós conseguimos fazer crescer grandes futuros cientistas. E eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade de fazer ciência a partir do momento em que o meu pai notou que eu desmontava alguma coisa e conseguia voltar a montar, estaria a nível de prêmio Nobel. Qualquer uma de nós tem capacidade para ser prêmio Nobel. Quer seja da educação, quer seja da química, quer seja da física. Em todas as áreas a mulher é cientista. Em todas as áreas a mulher é cientista. Para mim, sempre foi minha fonte de inspiração a minha mãe. A minha mãe é minha fonte de inspiração. Ela é formada em bioquímica e quando fez essa formação, ela já tinha 4 filhos. Já tinha 4 filhos e ainda assim conseguiu formar todos. Ela é uma das minhas maiores incentivadoras. Ela me impulsiona a fazer coisas novas. Me dá todas as oportunidades que eu preciso e, mais que outra coisa, se nós não tivermos um sistema de apoio bom, principalmente para quem tem filhos, acontece o que disse a doutora Taze, é obrigada a deixar uma criança recém-nascida sem ninguém. Portanto, o que nos falta enquanto mulheres, para além das oportunidades, é termos uma rede de apoio
de também mulheres, e não só, que nos possa dar suporte enquanto nós estamos a investigar. Porque investigar requer tempo, investigar requer recursos e incentivo psicológico e financeiro. Bom, eu gostaria de pedir às meninas, principalmente as que eu ouvi, eu sou vossa fã, tá? Todas elas, as duas que apresentaram, as meninas que estavam no vídeo, e doutora Ana Maria, também fiquei sua fã. É muito bonito ver mulheres que conseguiram superar os obstáculos e desenvolveram grandes coisas. E nós todas somos capazes, a nosso nível, nas nossas áreas de formação. E como disse a doutora Ana Maria, façam aquilo que vocês gostam, façam bem e vão ver que não precisamos de fazer competição com os homens para mostrar que somos capazes. Muito obrigada. Obrigada,